Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cases e Causos da BMRA. Eu tenho aqui o prazer de dividir a mesa com o Ricardo Nicodemos, onde vamos receber pessoas, mais uma vez, muito especiais, que vão poder falar sobre cases e causos do agro. Não é, Ricardo? É isso aí, Escobar. Em cada episódio, nós trazemos dois convidados que vai nos contar um pouco dos bastidores da propaganda e um pouco dos bastidores de grandes projetos do agronegócio. Cases e Causos, a BMRA, é informação relevante com gente interessante. E para começar, nós vamos rodar a nossa vinheta. Quem é que não tem na memória um case e um causo, uma bela história pra contar? Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser. Aqui tem diversão, informação e muito mais. Nomes de sucesso, grandes profissionais, no podcast da BMRA. Apresentação: Daniel Escobar e Ricardo Nicodemos. Cases e Causos, a BMRA. E sem mais delongas, vamos começar apresentando o nosso primeiro convidado. Ele tem formação em agronomia, se especializou em marketing, é hoje presidente do INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, e eu quero convidar aqui a falar o Marcelo Okamura. Marcelo, muito obrigado pela tua presença. Grande prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouco dos causos, né, ao longo desses 40 e tantos anos nesse setor de agroquímicos. Muito obrigado. Muito bem. E nosso segundo convidado, Ricardo, é uma referência na publicidade. Tem ali uma longa carreira já na televisão brasileira. Iniciou a carreira ainda na década de 70, na extinta TV Tupi, em São Paulo. Passou pela TV Globo e por uma das maiores produtoras de vídeo do país. Além de fundar suas próprias produtoras, premiadas nacionalmente e em Cannes. Para registrar tantas histórias, ele escreveu um livro, Segredos de Camarim. Recebemos com prazer Itagibe Cobra. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo aí um pouco da história da gente e contando um pouco dos casos que a gente passou nesses anos que nós estamos na profissão aí produzindo, e para televisão, para o digital, né? É um prazer grande. A gente tem certeza que vai ser um belo papo. Bom, para a gente começar, Marcelo, eu quero te pedir para você contar um pouco da tua trajetória profissional. Como que começou a tua opção pela agronomia, depois enveredou pelo mundo do marketing, as empresas por onde passou e finalmente chegando à presidência do INPEV. Ricardo, eu comecei, eu sou do interior, né? Sou nascido no Paraná e criado no interior aqui do estado de São Paulo. Então, aqui no interior do estado de São Paulo, a gente tem muito contato com agricultura, né? E eu me formei em agronomia e fui trabalhar na indústria de defensivos agrícolas, por onde eu trabalhei mais de 40 anos. E sempre trabalhei muito na área de pesquisa, desenvolvimento, como desenvolver novos produtos, como fazer com que o rendimento do produtor seja cada vez maior utilizando insumos, né? Porque os insumos eles são fundamentais para uma boa produtividade da agricultura. Nós, num país tropical, com muita praga, muita doença, muitas plantas daninhas, nós precisamos dessa utilização de insumos para poder ter boas produtividades, né? Então, eu me desenvolvi, eu trabalhei em pesquisa e desenvolvimento, trabalhei em vendas, trabalhei em marketing muitos anos, sou especializado em marketing e trabalhei em empresas japonesas, americanas, francesas, que mais? Alemãs também, né? Então, trabalhei durante 40 anos tentando colocar produtos no mercado. Então, sempre fazendo campanhas de promoção de vendas, campanhas para entender realmente o que os agricultores queriam, né? E depois de um certo período, eu decidi mudar
e houve o convite para eu assumir a presidência do INPEV, né? Que para mim foi uma coisa muito bacana, porque assim, eu trabalhei tantos anos colocando o produto no mercado, está na hora de retirar essas embalagens do mercado, né? E mostrar que esse setor é um setor que tem muita sustentabilidade, porque as pessoas não conhecem bem o setor agrícola, eles veem só um lado da moeda e não vê o lado que é absolutamente sustentável. Eu acho que não tem nenhum país de agricultura mais desenvolvida que a nossa, ou de economia mais desenvolvida que a nossa, que tenha tanta sustentabilidade como nós temos no agro brasileiro. E isso espero contar um pouquinho para vocês aí durante a nossa conversa. Que é muito bom. Falando um pouco de jornada, a gente quer ouvir também um pouquinho da sua jornada, Tajiba. Como é que foi essa jornada, a transição sua, principalmente da TV para a área de publicidade? Isso se deu naturalmente ou foi algo mais planejado? Então, eu comecei na TV Tupi, né? Na área de programação. Aí eu fui convidado, a TV Globo ainda estava caminhando para desenvolver programações, essa coisa toda. Fui convidado para ir para a TV Globo, né? Aí na TV Globo eu fiquei chefe de programação do SP1, né? Trabalhei com uma equipe toda lá no SP1. E da Globo, eu tinha uma vontade de crescer, de fazer outras coisas, e aí a gente não estava conseguindo, eu não estava conseguindo as vagas que eu queria, aquela coisa toda. Aí um diretor da Globo, que era o Rubens Carvalho, ele falou assim, eu vou te transferir para a área de produção da TV Globo na Praça Marechal Deodoro. Você vai ganhar o dobro e você vai começar a produzir comerciais para a gente aqui e para o mercado. E aí eu fui transferido e aí eu me apaixonei pela área de produção, né? Na época tinha um questionamento muito grande, porque a Globo tinha importações de equipamento free, a indústria do cinema, quando nós montamos a Globotech, a indústria do cinema veio para cima da gente, aí nós começamos a importar os equipamentos também pela Globotech, não mais pela TV Globo, né? E aí a minha carreira desenvolveu até eu montar a minha própria produtora, né? Foi essa a minha história. Mas eu fui para a TV, eu acabei indo porque eu tinha feito curso de arte dramática e eu queria ser ator. E aí, quando eu cheguei na televisão, me apaixonei pela direção. Comecei a me apaixonar pela direção, pela fotografia, acompanhava as novelas nossas, descia às vezes e ia acompanhando. E ali eu me apaixonei muito. Foi essa meu começo aí. E você nunca teve nenhum papel? Não, eu cheguei a fazer ponta. A sala do... eu vou falar de nomes aqui que a garotada hoje nem vai lembrar disso aí. Mas a Tupi tinha um grande diretor chamado Geraldo Vietri. E a minha sala de programação era colada com a dele. E às vezes ele entrava na minha sala e falava assim, você não quer descer aí? Você não quer fazer uma ponta no Tiangra de Sacada? Você não quer entrar no checkmate? Eu entrava... Mas aí eu falei, não, meu negócio, isso aqui é muita segurança, meu negócio é continuar atrás das câmeras e foi o que aconteceu, né? Muito bom. Bom, Marcelo, você atua num setor pujante no Brasil, o agronegócio, e que nos últimos 50 anos cresceu muito. Quer dizer, nós saímos de uma situação de iminente crise de insegurança alimentar para nos tornar um dos maiores líderes do agro mundial. Mas existe uma frente de pessoas que acham que produtividade no agro não está ligada com sustentabilidade. E o INPEV é prova de que eles podem trabalhar em conjunto e que podem fazer um excelente trabalho. Nessa esfera da sustentabilidade e do próprio ESG, que foi muito falado nos últimos tempos, como é que é a atuação do INPEV? Como é que você vê isso? Na verdade, até se você pudesse contar um pouquinho quando começou o INPEV, assim, quando que notou-se a necessidade de se criar um instituto, e o mais interessante disso é que um instituto mantido pelas indústrias, quer dizer, é uma efetiva iniciativa da indústria. Exatamente. O INPEV não tem um centavo de dinheiro público.
100% do INPEV é bancado pelas indústrias, pelo poder, pelas indústrias e pelos distribuidores e produtores, né? Basicamente, quem paga o INPEV é a indústria, né? O INPEV começou lá na década de 90, quando a agricultura brasileira realmente deu uma deslanchada muito grande, né? A China começou a comprar commodities aqui no Brasil, começou a deslanchar o aumento de áreas de soja, que nós plantávamos 15, 16 milhões de hectares, passamos a 20, 30, 40, hoje já estamos chegando a quase 50 milhões de hectares de soja, né? Então, houve uma necessidade dos produtores, fala assim, puxa, o que eu faço com a embalagem? E as embalagens iam se avolumando. O pessoal tinha alguns que queimavam a embalagem, produziam gás de efeito estufa, outros enterravam embalagens que poderiam contaminar o solo. Então, a indústria resolveu tomar a iniciativa de criar um instituto para resolver essa situação, para dar uma alternativa sustentável para o produtor, né, fazendo a logística reversa das suas embalagens. Que essa é uma coisa que hoje na Europa se comenta muito do EPR, né, que é o Extended Producer Responsibility. Naquela época, no começo dos anos 2000, a indústria de agroquímica já via isso. Porque quem que tem que se preocupar com as suas embalagens? Né? Quando você compra qualquer coisa, um refrigerante, você compra uma água, o que você faz com a embalagem? De quem é a responsabilidade de destinar essa embalagem? Você fala, eu separo e jogo no lixo. E quem paga isso? Quem paga o lixeiro? O poder público? Você fala, mas o lixeiro ele cobra a taxa do lixo, quem acaba pagando é o morador, que é o contribuinte. Quer dizer, o produtor gerou a embalagem, ou o poder público ou o contribuinte é que pagaram pela destinação. O que nós fazemos há mais de 20 anos é assumir a responsabilidade pelas embalagens do nosso setor. Então, falou assim, ninguém precisa gastar um centavo, porque o próprio setor vai se responsabilizar por isso e, além disso, dar uma destinação ambientalmente favorável para essas embalagens. Então, hoje, nós recebemos todas as embalagens que nós recebemos no país, né, das embalagens rígidas, plásticos rígidos, nós reciclamos 100% dessas embalagens. Nós não queimamos mais uma embalagem plástica aqui no Brasil. Não geramos CO2 para a produção para a queima dessas embalagens. Nós transformamos o lixo que ninguém queria numa matéria-prima para uma outra cadeia de produção, seja para produzir as próprias embalagens para a indústria, ou seja para a indústria de construção civil, onde nós fazemos vários artefatos, como tubo de esgoto, tubo de drenagens, fazemos tubos flexíveis para conduítes, por exemplo, para cabos de energia elétrica. Então, transformamos esse lixo em materiais, em novas cadeias de produção, de uma forma absolutamente sustentável. Então, para que você tenha uma ideia da sustentabilidade dessa reciclagem, cada embalagem de 20 litros que você transforma em uma outra embalagem de 20 litros, você deixa de emitir quase 1,49 quilos de CO2 na atmosfera. Cada embalagem, né? Hoje, nós temos uma planta em Taubaté que produz 15 milhões de embalagens por ano. Então, você imagina quanto que nós já deixamos de emitir de CO2. Durante esses 20 anos, nós deixamos de emitir mais de 1 milhão de toneladas de CO2 na atmosfera. A cada 1.000 embalagens que nós produzimos, nós deixamos de consumir 45 mil litros de água. Nós consumimos menos energia elétrica do que se fôssemos produzir embalagem com resina virgem. Então, a reciclagem é uma coisa amplamente favorável e sustentável, né, que as pessoas, às vezes, desconhecem, né, esses números e desconhecem por que é tão importante fazer a reciclagem. Muito bem. E esse case do INPEV, ele deve ser referência para outros países. Esse sistema do INPEV, eu tenho viajado bastante, eu tenho feito várias apresentações, estive recentemente no Chile, o ano passado estive na Argentina, estive no Panamá, estive no Vietnã. Em todos os lugares onde nós vamos, nós somos reconhecidos pelas
pelo trabalho que é feito aqui no Brasil há mais de 20 anos. Né? Então, desde 2001, quando foi criado, até hoje, já são 23 anos completos, né? Esse trabalho vem se aprimorando, né? Esse trabalho vem crescendo. Ano a ano, a gente vem crescendo com os números de recebimento, com os números de reciclagem. E por que vem crescendo? Quando o INPEV foi lançado lá em 2001, começou em 2002, no primeiro ano nós pegamos 3.800 toneladas de embalagem no campo. O ano passado nós recebemos mais de 68.500 toneladas de embalagem dos produtores. Fizemos uma projeção para esse ano para recebermos quase 72 mil toneladas. Vamos passar de 75 mil toneladas de embalagem no final desse ano de 2025. Por quê? Porque os produtores estão cada vez mais conscientes da obrigação que eles têm, os distribuidores de colocar um local para que eles devolvam, a indústria para fazer toda a logística reversa. Por quê? Porque isso é bom para todo mundo. Né? Isso é bom para a sociedade, isso é bom para o meio ambiente. Né? Então, essa conscientização que é amplamente favorável para que esse sistema possa se desenvolver cada vez mais. Excelente. SG na prática, né? Porque você tem ali tanto a questão, né, econômica, social, né, e nós geramos empregos em todos os estados da federação. Todos os estados da federação têm uma unidade de recebimento de embalagem. Então, nós geramos emprego e renda em todos os estados da federação. Nós fazemos trabalho de sustentabilidade, de transformação desse lixo em matérias-primas para as cadeias de maior valor agregado. Né? E nossa parte financeira e de gestão também são acompanhadas por auditorias internas, auditorias externas e pela própria indústria que faz a supervisão, que tem um comitê, que tem um conselho diretor que nos guia pelos aspectos estratégicos. Perfeito. Tashiba, a gente queria ouvir um pouquinho mais sobre o livro, Os Segredos de Camarim. Ele foi ali um livro que ele foi muito baseado nas suas experiências, né, de vida na TV, com curiosidades, com fatos curiosos, engraçados. Como é que se deu a decisão por publicar esse livro, por criar esse produto? Então, eu tenho uma turma no clube que a gente toma café da manhã após os exercícios, né? E eu sempre contava alguma história, né? Para eles, do que tinha acontecido. Eles falavam, pô, você precisa uma hora escrever um livro, você precisa uma hora escrever um livro, você precisa escrever um livro. E veio de histórias que eu vivi em cada momento meu de cada produção. Hoje, elas são mais voltadas para o humor, mas na época elas deram bastante frio na barriga e prejuízos grandes até, né? Por quê? A gente vinha de uma produção analógica, né? Então tudo era, você ia fazer um efeito especial, você tinha que criar ele, né? Nós tivemos na nossa área gênios como Domingos Utimura, que criava as coisas até pro Dodge, que faleceu essa semana passada aí, que fez o ratinho do S-Top, fez coisas que hoje você resolve há 2, 3 anos atrás com 3D e hoje você resolve facilmente com IA. Então a gente estava numa outra era, né? E o que é gostoso, que eu peguei tudo isso. Né? Então, hoje, a minha sorte foi essa, né? Tá em alguns momentos especiais que eu vi coisas acontecendo, desde a história da TV Globo, né? Porque eu passava os filmes que iam para o ar, eu era o cara que olhava e falava assim, isso aqui não pode ir porque é comercial múltiplo. Aí descia para a sala do Dionísio Poli e ele falava assim, barra. Nós não vamos colocar esse comercial no ar, está aparecendo Coca-Cola atrás, está acontecendo isso, não sei o quê. Então, eu peguei toda essa fase até os dias de hoje, que é sensacional, né? Nós estamos vivendo uma transformação muito grande agora. E aí eu publiquei. Falta muita história, aquela coisa. Eu estou na rua, eu olho uma pessoa e falo assim, nossa, isso aqui me lembrou tal caso com aquele profissional, não sei, eu não coloquei no livro, né? E o Renato até que me ajudou a escrever, ele fala, vamos fazer o 2. Eu falo, não tô, tá bom, né? Mas teria até histórias para fazer o 2. Tashiba, como é que as pessoas fazem hoje para encontrar o livro? Então, nosso livro está em todas as plataformas, né? Ele está na Amazon, ele está na Bahia.com, está no Extra, está na Vitrine, está em todas as plataformas. Em 2021, em dezembro, ele estava entre os 100 livros mais lidos na Amazon de biografias, né?
Então tá bem distribuído aí. Se você digitar segredoscamarim.com, vai cair, livro Segredos Camarim, vai cair em alguma plataforma, não é? É uma variável de cada distribuidor tem um preço, né? Então tem uma variável de preço, mas está lá, está ali. Mas de qualquer jeito, a gente vai querer que você conte umas histórias. Vamos começar agora por uma delas. Escolha para falar para a gente aqui. Eu tenho história. Eu tenho história até com a Dona Irã Barbosa, né? O Adoniran, a gente tem... No Teatro Globo tem duas histórias fantásticas, a do Adoniran e do Passarinho da Zorba, né? O Adoniran, eu era um menino recém-chegado na Globo, tinha 17 para 18 anos, eu frequentava o Bar do Alemão e fechei um comercial de cigarrilha Talves, na época, para fazer com a Dona Irã Barbosa. Eu liguei pro pessoal do Bar do Alemão, falei, vamos fazer aí, vamos pô, vai ser ótimo, propaganda pra gente, não sei o quê. E vamos fazer lá. Na hora que a equipe tá filmando, o som da Avenida Antártida não dava, minha falta de experiência total. O som da Avenida Antártida não dava, entrava no filme, não sei o quê. E o Adoniran já bebendo e nervoso e perguntava, mas cadê Itagiba? Cadê Itagiba? Cadê Itagiba, né? E aí me chamaram, falaram, vem pra cá que a coisa está pegando, não sei o quê. Eu tinha 17 anos de idade. Fui para lá, sentei com a Adoniran e não tive coragem de falar com ele Itagiba. Ele falou assim, você é Itagiba? Eu falei, não, Itagiba, vamos conversando. Vamos conversando aqui, vamos resolver isso aí, não sei o quê, vamos para a TV Globo. Aí, maquinistas maravilhosos que a gente tinha lá, a gente dividia o horário com o TV Mulher, né? O TV Mulher entrava de manhã, o Bonner entrava às 7 e aquele horário da tarde toda ficava para a gente produzir. Levei ele para lá, montamos um barzinho na hora e fizemos o comercial. E ele irritado. Ele fala assim, eu quero falar com esse Itagiba, eu quero não sei o quê. Foi embora, falou assim, eu quero que vocês demitam o Itagiba. Tá bom. Tá tudo em ordem. Aí fizemos comercial, foi um sucesso. Passou uns dias, eu tô no Conjunto Nacional. Eu adorava ir na Liro, que era uma lanchonete que tinha no Conjunto Nacional, que tinha aquelas salsichas de hot dog rodando ali, né? Eu entro, tava a Dona Irã sentado na coisa. Falou assim, vem cá. Aí sentei do lado dele e falou, e aí, como é que foi a campanha? Foi tudo bem, não sei o quê? Aí virou para mim e falou assim, vocês mandaram o Itagiba embora? Eu falei, não tá mais lá há muito tempo. Com fixação mesmo. Isso aí foi uma coisa. A história do Passarinho da Zorba, a hora que eu falo do analógico, né? Nós pegamos era uma mão de um mágico, né? Com a cueca Zorba e soltava um passarinho de verdade, né? Em vez da gente fazer uma gaiola e toda vez que soltava o passarinho era o mesmo, ou 2 ou 3 passarinhos, nós deixamos solta a gaiola. O passarinho saía da braguilha, o diretor gritava, não valeu, outro passarinho. Bom, a Gabi, né, e a equipe dela no TV Mulher escutava passarinho o tempo todo. Os passarinhos ficaram soltos lá, apareciam os mortos de vez em quando, né, com esse comercial da Zorba, e ali nós lançamos passarinho. Era um chroma key, saía o passarinho da braguilha da cueca, e ia embora, ligava voo. Anos depois eu pensei, falei, poxa, por que não se colocou uma gaiola ali? O passarinho saía, né? A câmera dentro da gaiola, né? O passarinho saía, ficava na gaiola, punha o passarinho de novo. Não tinha, a gente não tinha, tudo era criado mesmo na hora e aquela coisa toda, né? Então a gente tem muita história aí, né? Muita coisa. Com certeza. Bom, Marcelo, sobre o projeto Campo Limpo, vocês pegam, na verdade, quase toda a cadeia produtiva, vai de ponta a ponta. E a gente queria saber um pouco sobre a posição do produtor rural, porque quando iniciou esse projeto, talvez tivesse tido um pouco de resistência do produtor na questão de entender, armazenar, guardar, preparar para a logística reversa. E aí, com o passar do tempo, isso foi atenuando e, muito provavelmente, com o trabalho que vocês desenvolveram... aí tem muito da comunicação e da educação. Quando o sistema foi lançado, ele foi lançado baseado na lei dos agrotóxicos, que era a lei 7.802. Né? Depois veio a 9974, agora tem a 14785 de 2023, e sempre tinha uma questão de obrigação do produtor e tinham penalidades para o produtor que não faria.
Quando nós chegamos, eu falo assim, puxa, se você vai começar um negócio falando para a pessoa que ele é obrigado a fazer uma coisa, se não fizer, ele vai ter uma penalização, vai ter multa, pode até ser preso por não ter cumprido a lei. Então, isso aí ficou um negócio muito pesado. Nós começamos a fazer uma comunicação diferente, uma comunicação muito mais leve, que era um Muppet Show, que era uma comunicação tentando convencer as pessoas da necessidade de fazer e não que elas iriam ser penalizadas por não fazerem, né? Então, esse trabalho é um trabalho que demorou alguns anos até que as pessoas foram se conscientizando cada vez mais, né, para que elas pudessem se engajar dentro desse projeto de logística reversa, né? Então, esse trabalho educativo, e eu sempre digo para o nosso time, só através da educação é que nós vamos mudar esse país. Não tem jeito de você mudar o país se você não muda a educação das pessoas, né? Então, nós temos que educar as pessoas, nós temos que comunicar, nós temos que repetir, e todo o processo educativo, ele tem que ser repetitivo, né? Ele tem que ser falado várias e várias vezes até que as pessoas se consigam, e mostrar o valor daquilo que eles estão fazendo. Então, hoje, por que nós não temos embalagem de defensivo agrícola jogada no rio? Por que nós não temos embalagem de defensivo agrícola sendo enterrada, como era feito no passado, né? Grande parte pela conscientização dos produtores, porque se o agricultor não devolve, o sistema não funciona, né? Então, esse é um sistema que funciona bem porque todos os elos da cadeia fazem bem o seu trabalho. O produtor faz bem o seu trabalho, a distribuição faz bem o seu trabalho de colocar locais para recebimento dessas embalagens, a indústria faz a logística reversa e a destinação dessas embalagens, e o poder público cada vez mais acompanhando todos esses segmentos e fiscalizando de uma forma efetiva, né? Então, tudo isso funcionando faz com que o Brasil seja líder global na destinação de embalagens vazias de defensivos agrícolas. Queria ser uma cultura, né? Exato, vai criando uma cultura, né? E para chegarmos nesse ponto, é que nós temos esse processo já há mais de 20 anos rodando, né? E chegou uma hora que nós falamos, puxa, atingimos um determinado nível, como que nós vamos dar um passo além? Muito bom. Perfeito. Tajiba, a gente queria voltar um pouquinho mais ao livro. A gente sabe que ali tem mais alguns cases que envolveram personalidades, inclusive famosas aqui. Nelson Piquet, Faustão, Xuxa, teve ali pessoas que estiveram dentro desse círculo e que estão muito presentes na cultura popular. Que histórias mais você tem, principalmente com essas personalidades, que você pudesse compartilhar conosco? Olha, o Fausto, assim, o que acontece hoje na vida do Fausto não é nada merecedor. O Fausto é uma das pessoas mais generosas que eu conheci, porque assim, quando você contrata uma estrela, vem as exigências juntos, né? Então, o camarim tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Aquela coisa toda. E quando eu fui para uma reunião na casa do Fausto, para contratar ele, eu perguntei para ele, quem que você quer que te dirija? Ele falou assim, o diretor que você tiver lá. Quem que você quer que faça a tua maquiagem? Os nossos valores, né? Às vezes a minha mulher às vezes chega para mim e fala assim, não comenta teus valores na roda de outras pessoas, de outras empresas, porque vão achar que você está mentindo, você está louco. Então, por exemplo, eu já paguei para fazer a unha de uma atriz famosa, eu paguei R$5.000 e tive que mandar um chofer buscar a moça que fazia a unha para chegar na filmagem. Então, assim, figurinista, nós já pagamos R$40.000 para um figurinista para acompanhar, né? Você tem hoje até a pessoa que cuida, eu não vou citar nomes aqui, mas tem uma atriz super famosa da TV Globo que cuida do bumbum dela, né? Para ver como é que fica a cena, ela só entra na hora do bumbum, arruma uma coisa, R$10.000. Então, assim, a gente vive num mundo aqui muito estranho. Se você for fazer paralelamente, né? Você tem o ator americano que ele chega com o carro dele, né? Atores famosos norte-americanos. Tenho amigos meus filmando nos Estados Unidos, chega com o carro dele, vai, espera o maquiador, aquela coisa toda. Então, Fausto, aí falei, Fausto, figurinista, eu vou levar 2 camisas e 2 calças. Mostrou para mim na hora lá. Falou assim, e mais alguma coisa? Falou assim, não, eu só não quero que alguém me pegue pelado me trocando.
falou para mim brincando, deu uma gargalhada, não sei o quê. Então, Fausto foi uma das pessoas mais, assim, singelas que eu conheci, até na hora que eu lancei o livro, porque eu mandei um livro para ele estava em Miami, ele leu e colocou no programa dele no domingo, né? Teve Xuxa, teve o Nelson Piquet e o Barrichello, nós filmamos em alto mar, né? Um comercial de Arisco Café, que era o café solúvel da Arisco. Tem histórias incríveis, né? Mas tem esse lado da exigência, que isso deixa a gente um pouco... eu acho que é aquela coisa do Brasil, né? Você vira uma entidade, se o cara é igual o Faustão, que é uma pessoa simples e bacana, ele continua na jornada dele, do jeitinho dele, aquela coisa toda. Se a pessoa vai para o lado da arrogância, é mais complicadinho, né? Então, isso aí a gente lida bem, né? A minha relação com a Xuxa começou muito pressionada pela Marlene na época, né? Ela não queria filmar em São Paulo. Ela queria filmar numa outra produtora e eu era produtora da Arisco, contratada pela Arisco para fazer todos os filmes da Arisco. E aí... eu fui fazendo... Eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi com os meus pais, humildade. Vai na humildade que com o tempo você conquista a pessoa. Então, eu fui falando com a Marlene, fui falando com ela falou, não, o mês que vem a gente já começa a filmar em São Paulo, não sei o quê. E chegou até me dar um dia, elas se consultavam esse profissional espírita que morreu agora recente aí, de Valdo, né? De Brasília, né? Elas se consultavam lá. Um dia a Marlene me liga e fala assim, Tajiba, você não quer ir para Brasília? Eu falei, não, mas para quê, Marlene? Ela falou, não, tem um horário lá meu com a Xuxa, vai você, entra no nosso horário, nós não vamos poder estar lá. Então, ficou uma relação muito boa. Mas no começo foi meio difícil, como foi difícil a relação dela também com a Xuxa, que teve agora o documentário, né? Mas tem histórias, né? Políticos, tenho muita coisa aí que a gente Tava na hora certa acontecendo as coisas na nossa frente, né? Mas no final das contas, a sua experiência com a TV e depois agregando publicidade ajudou muito, acho, a trabalhar essa questão dos egos e dos tempos dessas pessoas, né? Sim. Eu tive uma vez, você vê, eu estava fazendo um filme de Calói uma vez, com uma atriz muito famosa, que ela estava estourando na Globo na época, né? E ela virou para mim, na frente do advogado dela, que era o Sérgio Dantino, na minha frente, na frente do Tito Calói, dono da Calói. Falou assim, eu acho essa bicicleta muito feia para ficar na minha frente. A bicicleta era o produto do cliente. Era só isso que você tinha? Era só o produto que tinha que vender? Eu desci, porque ela era novinha. Hoje é uma estrela maravilhosa, né? Fazia uma novela na Globo, estava estourando. Eu desci e falei, olha, não tem jeito. Desci com o Sérgio, o Dantino. Falei, não tem jeito. Então, eu vou parar com isso aqui agora, que eu estou passando vergonha lá em cima com o cliente, e você vai embora, a gente vê quanto vai custar isso aí, você vai embora. Não. Daí subiu, já começou a gostar da bicicleta, passava a mão no banquinho. Né? Então, mas assim, isso se torna um caso engraçado depois, mas no dia você fica desesperado. O que eu vou fazer, né? Uma vez gravando com o governador Montoro, Nilton Travesso dirigindo, né? Acaba, o governador falou assim, eu tenho 15 minutos, Itagiba, eu vou entrar aí, vou fazer e vou embora. Fez, subiu a escada, vira o cara do som para mim, dentro da Globo, fala assim, o som não valeu, eu me enganei, não sei o que lá. Cheguei pro Nilton, falei, Nilton, estamos com um problema. O Nilton falou, seus incompetentes, porque o Nilton vinha da Globo dirigindo a Globotech, ele era o nosso chefe, ele era abaixo do Boni na estrutura da TV Globo. Chegou, seus incompetentes, não sei o que lá. E o governador subindo a escada, ele falou assim, governador, por favor, não tá com aquela pegada do governador Franco Montoro. Aquela pegada política, aquela pegada maravilhosa, não sei o que lá. E o Montoro tinha um cacuetinho, né? Falou assim, é mesmo? É mesmo, Nilton? Então vamos fazer de novo. Chegou pro segurança dele e falou, espera mais um minutinho, eu vou voltar. Fez. O Nilton passou por mim e falou assim, vê se arruma, troca esse sonoplasta esse cara aí, vamos em frente, entendeu? Então, muita história. Né? Muito bom. Muito bom. Bom, Marcelo, hoje, aproximadamente, qual é a estimativa de embalagens que vocês recolhem, produzem? E um pouco também, qual que é a
percentagem de produtores que aderem ao sistema Campo Limpo? Se você tivesse que colocar... O número de produtores, nós atendemos mais de 2 milhões de produtores agrícolas, né? E a taxa de devolução é altíssima, acima de 95%. Então, o nosso sistema, ele tem já um sistema maduro, nós já estamos com um nível de recebimento de embalagens bastante alto, né? E isso tudo é decorrência dessa conscientização, né? Então, hoje, o nosso sistema, ele é um sistema que os ganhos incrementais são pequenos porque nós já atingimos um patamar bastante alto de recebimento. E essa conscientização que você cita também está baseada muito na questão das ações de comunicação e marketing que vocês desenvolvem, não é isso? Muito, muito. Então, desde o começo, nós fizemos uma série de materiais para os produtores, palestras, todas as palestras com associações de produtores, em cooperativas, né, para fazer essa divulgação. Nós tivemos no começo do sistema também vários comerciais na televisão, com Chitãozinho Chororó, com Rolando Boldrin, com vários artistas de grande projeção, né, e que ajudaram a construir essa imagem positiva. Então, essa comunicação e outra coisa, e educação. Nós investimos num programa de educação que é o nosso EAD. Nós temos no nosso site, quem quiser entrar, empev.org.br, né, que tem lá uma série de cursos para as pessoas aprenderem, saberem mais sobre esse assunto. E nós temos um programa de educação ambiental para crianças de 4ª e 5ª série do ensino fundamental, do qual já passaram mais de 2.800.000 crianças por esse curso de educação ambiental. Então, o que nós estamos fazendo há mais de 15 anos? Educando essas crianças para que tenham adultos mais conscientes, para que tenham uma geração mais consciente e que a gente possa evoluir o nosso sistema de uma forma... Porque em todos os locais onde nós temos unidades de recebimento, nós fazemos um trabalho junto com as escolas locais, né? Então, para que eles tenham essa comunicação. Por que uma criança não joga uma lata de alumínio junto com a comida? Por que ela tem que separar? Por que ela tem que separar o vidro? Por que ela tem... Então, todo esse trabalho de conscientização ambiental, no longo prazo, você vai formar uma geração muito mais consciente, muito mais sustentável. Excelente. Vamos aproveitar o gancho para a gente falar do Olinto? Já que você falou um pouquinho da questão da comunicação e da formação, né? Vocês têm ali um trabalho já desenvolvido e foi criado um personagem, o Olinto, que é um espantalho. É o Olímpio. Olímpio. É o Olímpio. Que ganhou destaque nas campanhas, né? A gente tem um trechinho aqui do Olímpio, de uma das peças. Vamos dar uma olhadinha para a gente comentar? Vamos lá. Amigo agricultor, o que você faz com as embalagens vazias de agrotóxicos? Tem que lavar 3 vezes no momento do uso, furar e devolver somente no local indicado na nota fiscal. Joga em qualquer canto mesmo! Não! Você prejudica o meio ambiente, a saúde e toma multa. O quê? Alguém? Um médico? Interna esse louco! Ah! Dê o destino certo para as embalagens vazias. É sua obrigação com sua consciência. Lave e devolva. É pelo bem do planeta e das futuras gerações. Então, essa era uma comunicação no começo dos anos 2000, né? Onde nós estamos criando essa conscientização do produtor do que ele deveria fazer. Porque aqui no Brasil tem um negócio interessante, porque aqui, apesar de termos uma lei, nem toda lei pega. Eu falo assim, tem lei que pega, tem lei que não pega, né? Essa lei pegou porque todos os elos da cadeia fizeram força para que ela pegasse. Então, houve um investimento maciço em comunicação, em educação, a indústria com o suporte financeiro para fazer todas as unidades de recebimento junto com o sistema de distribuição, né? E fazendo, com o tempo, né, a criação de cadeias de valor, agregando valor naquele material que nós recebíamos. Hoje, nós temos
provavelmente um dos menores custos de destinação de embalagens vazias de defensivos agrícolas no mundo. Por quê? Porque além de nós termos aqui um sistema bem performante, nós temos uma geração de recursos através da própria Campo Limpo, que produz embalagens, que tem uma receita cujo resultado volta para o sistema para abater os custos do sistema, né? Então, é um sistema muito virtuoso. Muito legal. Em termos de cultura, tem alguma cultura que se destaca mais? Eu diria assim, o Brasil, 50% do Brasil é soja. Né? Então, dos 90 milhões de hectares que nós temos plantados no Brasil, 47 milhões são soja, 22 milho e quase 3 milhões de algodão. Então, você pegar soja, milho e algodão, são as culturas mais representativas, né? Então, onde tem soja, milho e algodão no país, são as regiões onde nós temos maior quantidade de embalagens e, evidentemente, o maior retorno dessas embalagens no sistema. Perfeito. Muito bem. Tajiba, durante todo esse período que você produziu centenas de filmes e comerciais, você filmou celebridades e políticos. E certamente devem ter solicitado coisas inusitadas, né? Exigências inusitadas. Como é que é isso na produção? Às vezes, esse é um entrave na produção? As grandes exigências das celebridades, dos políticos. Conta pra gente alguma coisa curiosa que, ao longo do tempo aí, te pediram para... Então, nós temos uma passagem interessante com... Porque, assim, a produtora ela é independente de partidos políticos, né? Você é procurado por um determinado... É um job que você vai tocar e profissionalmente, aquela coisa toda. Quando o Montoro virou governador, a agência do Dr. Paulo Maluf nos procurou e falou assim, eu quero uma Kombi amanhã, um operador de áudio, uma câmera na porta do Palácio dos Bandeirantes. Aí nós fomos para lá. Aí ele pegou o microfone e começou a administrar, e filmando, né? Começou a administrar a entrada dos carros que entravam, né? E chegava aqueles caras com aquele capacete da PM ainda, chegava o porteiro que conhecia ele, porque ele tinha sido governador. Ele fala assim, quem é esse que acabou de entrar agora às 10 horas da manhã? E a gente colocou o reloginho depois, né? 10 horas da manhã. É o secretário de Indústria e Comércio, não sei o quê. Vagabundo! Né? Aí entrava outro, ele fala assim, quem que é esse que entrou agora aí? O porteiro perdeu o emprego, né? Coitado, né? Quem que é esse aí, não sei o quê? Não, e as coisas acontecendo lá em cima, o governador morando lá em cima, tudo lá em cima, e ninguém foi administrar a portaria para... Nós somos até com uma Kombi que não era da Globo. Somos com uma Kombi disfarçada, porque eu falei, puta, vai virar isso aqui uma matéria, porque as Kombis da Globotec tinham o logotipo da Globo, né? E aí foi filmando, colocou à noite na televisão, conseguiu espaço na televisão, colocou. O doutor André estava assistindo, que eu era apaixonado por ele, mas era um jovem, né? Mas era apaixonado. O doutor André foi um dos maiores governadores do estado de São Paulo, eu acho, na minha opinião, minha modesta opinião. E aí o que aconteceu? Colocou no ar à noite, começou o telefonema. Aí, não, no dia seguinte cheguei de manhã, os caras, eu quero essa fita. O secretário do governo era Luiz Crisóstomo. Eu quero essa fita aqui na minha mão. Aí liguei pro Biondi e falei, vai liberar essa fita? Ele falou assim, libera, o estrago já aconteceu. Já colocamos ontem à noite no ar, não sei o quê. Então teve essa história. O Collor estava apanhando mais que cachorro na época, né? Tava tudo ferrado, não sei o quê. Me liga um senador ligado a outro partido e fala assim, você precisa ajudar o Collor aí, pô. Ele tá em São Paulo, quer ser prefeito de São Paulo, não sei o que lá. Aí eu falei, tá bom. Aí, primeira reunião, ele chega na produtora e não sobe a escada, né? Ficou parado na escada, um militar do lado dele aqui, que todos eles tinham direito a, né? Ele era ex-presidente, tem direito à segurança, não sei o quê. Aí chamava o Coronel Bandeira. Ele baixou aqui em mim e falou, Itagiba, o presidente não passa debaixo de escada. Porque a minha escada era caracol. E as reuniões tinham que ser feitas lá em cima. Ia ser um mês de reunião. Aí tirei a Sheila da sala, falei, dá essa sala aí, vamos fazer essa reunião, não sei o quê. No dia seguinte, quebrei a escada, fiz uma escada reta para ir para a sala de reunião para ele poder subir.
entendeu? Porque você não subia, não tinha reunião mais, não tinha mais nada, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, Dr. Mário Covas, né, foi apresentar uma campanha para ele no Palácio do Governo. Ele virou para mim, a única forma de... Era um negócio do Incor que eu estava fazendo, o Loyola estava fazendo o livro, né, Loyola Brandão, e eu estava fazendo os vídeos, que era uma obra maravilhosa do Instituto do Coração. Só do outro lado da avenida que eu tinha condição de filmar o prédio inteirinho, né, aquela coisa toda, porque a gente estava meio sem verba, não tinha a imagem aérea, não sei o quê, consegui pegar. Atrás pegava o esqueleto do IC, que hoje é o Instituto do Câncer. Era um esqueleto, né? Fui apresentar. Ele virou para mim, isso é até legal porque você mostra o analógico que seria hoje fácil, que não era fácil na época. Ele vira no meio da reunião, ele entra, fala assim, tira esse prédio desse... Aí meteu o pau no Quercia, né? Tira esse prédio desse nojento atrás do meu Instituto do Coração, dá um jeito. E saiu da reunião. Aí nós ficamos 4 dias limpando, pondo céu atrás do Incor, porque era o único jeito, era a máquina rendendo. Hoje você tira em 3 minutos, né? Você vai, volta no palácio, né, para a reunião das 5, fala assim, ó, tá aqui, tá bonitinho. Levei para ele de novo. Aí na saída, ele me abraçou, aquele jeito dele, né? O jeitão do Mário Covas, falou assim, eu tinha certeza que você seria um bom cirurgião plástico. Tá muito bom, não sei o quê. Então tem, né? A gente tem algumas histórias aí produzindo esses anos todos, né? Itagiba, você citou no começo da conversa aqui a questão da mudança da produção, né? Que você pegou várias fases da produção. Mas eu queria te perguntar sobre exatamente essas mudanças. A gente acabou de ver um comercial aqui do Impev, que mostrava um personagem, Olímpio, que, na verdade, é um Muppet, né? Um boneco articulado. Sim. E que era um recurso muito usado. Houve um período dentro da publicidade que se usava muito esse recurso de bonecos, de Muppets, e de animação, né? Ou era animação, e aí a gente tem alguns feras da animação daquela época, mas também tinha esse recurso de se utilizar Muppets, por várias campanhas aí utilizaram. O que eu queria te colocar te perguntar, é essa mudança da publicidade, porque hoje a gente está vivendo um momento de inteligência artificial, mas existe muito essa questão, até tem alguns exemplos aí de campanhas que foram totalmente construídas com IA, mas que o público não sentiu emoção. Isso foi pesquisado, está em pesquisa e tudo mais. A pergunta é a seguinte, recursos como esse que a gente viu, do Olímpio, que mostra muito essa questão da emoção, da sensibilidade, você vê que tem uma excelente direção de atores. Esse é um comercial que tem... Está atualizado, esse comercial parece... Não tem problema nenhum de atualização. Exato, se veiculasse hoje esse comercial, ele estaria totalmente atualizado. Essa diferença daquela época, né, da época em que você utilizava recursos como esse, eles poderiam ser utilizados hoje. E com um ganho da publicidade, quer dizer, você colocando emoção, você colocando esse sentimento, porque embora seja um Muppet, e a gente sabe, embora seja um boneco, e está claro isso, que seja um boneco, você sente você percebe o sentimento, o ator ali trabalhando junto com os bonecos. Na tua visão, pela tua experiência de produção, isso gera maior engajamento com as campanhas, isso dá o tom, isso diferencia uma campanha, isso marca você ter essa questão física, emocional, ter o recurso que não é o recurso do fake, da inteligência artificial. A inteligência artificial é ótima, você vai ganhar muito na questão da produtividade, mas a pergunta é a seguinte, nós ainda não chegamos em resultados como esse com inteligência artificial. E utilizar esses recursos de direção de ator, essa sensibilidade, a emoção, isso faz a diferença?
na tua opinião? Faz diferença, mas assim, nós estamos, por exemplo, nós estamos no IA há 3 anos, né? Nós começamos a estudar o IA há 3 anos na produtora, né? Vou te dar um exemplo. Nós tínhamos que fazer outro dia um comercial que seriam os bonequinhos ao vivo. Isso foi o ano passado. Não se tinha a mão ainda de formação. Então, eles tinham que tocar viola, piano, não sei o quê. Não conseguia formar a mão deles ainda em IA. Hoje você já consegue, né? Nós temos um monstro agora para um cliente que é um personagem falando no ouvido, né? Lembra um pouco... É um personagem falando no ouvido de um ao vivo com esse personagem. Esse personagem nós já estamos criando totalmente em IA, né? Eu acho que vão ficar linguagens, né? Você vai poder fazer uma coisa com o Muppet, que é super interessante, né? E vai poder também trabalhar em IA. O IA, vem uma transformação muito grande aí. Ele é muito crescente, eu acho assim, tudo que nós aprendemos, né, na escala de agências e de veículos, essa coisa toda, vai haver uma mudança de funções, vem uma grande revolução aí, né? A gente está torcendo para ela ser uma coisa que você consegue, por exemplo, um filme desse hoje, você pegaria esse ator, faria um avatar dele, perfeitinho, aquela coisa toda, e você colocaria a emoção nele, os efeitos, tudo, e depois você aplicaria os bonequinhos em volta dele. Isso não vai dar para segurar isso, né? Nós estamos muito preocupados com o nosso mercado de trabalho, né? Com as pessoas que nos representam hoje atrás das câmeras, né? Eletricista, maquinista, maquiador, né? Nós estamos muito preocupados. A lei do audiovisual também está super preocupada, né? Então, de repente, pensando em taxar, se você faz um comercial totalmente em IA, você tem uma taxa muito maior da Ancine, né? Porque a Ancine foi uma resolução maravilhosa, né? Se hoje você assiste Ainda Estou Aqui, Homem com H, da História do Mato Grosso, não sei o quê, é o dinheiro, né? Só no caso do Avatar lá, acho que a gente coloca anualmente mais ou menos uns 100 e poucos mil reais na Ancine, né? Então, isso você põe todas as produtoras do Brasil, todos os conteúdos do Brasil, está financiando o nosso cinema nacional. Mas não é proteção, mas você tem que achar um meio de não desestabilizar, como aconteceu nos Estados Unidos, né? Os roteiristas pararam, né? Porque hoje você coloca no GPT, você coloca lá, eu quero contar uma história de um casal que isso, no final eles se amam, papapá, vem toda a tua história e estavam fazendo roteiros assim em Hollywood já. Os caras pararam, a indústria voltou atrás e tá revendo como é que eles vão fazer, né? Senão, eu não sei, nós somos pessoas de conviver, de emoção, de não tirar a emoção do ator, né? Então, o que eu torço hoje como produtor? Que vire uma coisa para... Nós temos um monstro agora, que a gente coloca o dono de uma empresa que a gente atende, a gente coloca ele em vários lugares do mundo, né? Eu fiz um avatar dele, então a gente consegue colocar ele... a gente se baseou até num vídeo maravilhoso da TV Globo dos 60 anos, né? Que o Bial fez no final da apresentação, que é o Bial vindo em todas as fases possíveis que ele está. Ele está no meio de uma praça no Egito, ele está no meio da neve, não sei o quê. Então, você muda a roupa da pessoa, você consegue colocar uma roupa de frio, você consegue colocar todas as vestimentas daquela determinada cena. Nós temos um avatar dele e estamos colocando ele em todos os lugares do mundo, né? Então, assim, como tecnologia, para ser uma coisa que veio para somar e ser melhor que o 3D, é maravilhoso. Mas se for uma coisa para você entrar no cinema, né? Nós temos uma experiência recente agora, né? Uma das bandas mais tocadas no Spotify é uma banda que não existe, né? Só que o que aconteceu? Ela começou a cair em descrédito porque não tem show. Não existe show. Mas do jeito que tá, eles fazem show, eles vão colocar o Michael Jackson num puta show no Madison, eles vão... Do jeito que a coisa está indo, pode fazer isso com a maior tranquilidade do mundo.
Mas eu acho que você perde, né? A nossa torcida é para que seja uma coisa para nos ajudar na finalização dos trabalhos. Então, né, um cenário, você tem que colocar um cara no Alasca, né? Em vez de ser no Alasca, passagens aéreas, equipe, não sei o quê, você faz o Alasca e coloca a pessoa lá dentro. Essa é a nossa torcida, né? Porque se vier como uma onda, como um tsunami mesmo, vai ser muito complicado para a nossa indústria, né? Ok. Perfeito. Ricardo, estamos chegando já próximo já do nosso tempo, do nosso bate-papo. Já encaminhando para o final, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo e também já pedir para você já fazer as considerações finais, Marcelo. Quais são os principais desafios? Você falou muito das conquistas, né, que é óbvio que o Impev fez ao longo dos anos. E olhando para o futuro, e também puxando para a questão da tecnologia aqui, que o Tajiba está trazendo, quais são os principais desafios que vocês têm para avançar com o projeto? Acho que a agricultura brasileira ela tem se expandido bastante, né? Um dos pontos onde o Brasil é absolutamente competitivo é na agricultura. Porque tecnologia, você desenvolver equipamentos tecnológicos, nós não temos a mesma tecnologia de vários países mais desenvolvidos. Mas em termos de agricultura, ninguém consegue produzir mais alimentos por hectare do que nós aqui no Brasil. Por quê? Nós temos água, nós temos sol, nós temos solos férteis que nós podemos fazer 2, 3 culturas por ano. Isso está fazendo com que a agricultura brasileira se expanda cada vez mais hoje onde estão as fronteiras agrícolas brasileiras. Norte de Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão, Rondônia, Amapá, né? Então, cada vez mais longe dos centros de produção de insumos. E nós temos que ir cada vez mais longe para receber essas embalagens cada vez mais longe também, e isso aumenta muito o custo logístico, né? Então, nós temos que ser cada vez mais performantes para que a gente possa absorver as embalagens dessas áreas mais distantes. Um outro ponto que eu gostaria de colocar para vocês, nós estamos mudando o nosso logo, nós estamos mudando do sistema Campo Limpo, né? Estamos fazendo uma outra comunicação. Então, nós tínhamos antes um logo que era um círculo, que indicava a economia circular, uma embalagem e Impev. E não tinha uma assinatura, né? Falei, puxa, nós temos que mudar isso. Nós temos que colocar um logo que seja mais inclusivo, onde todos os participantes do sistema olhem aquilo e falam, puxa, eu estou representado, né? E colocar uma assinatura, né? Então, fala assim, Sistema Campo Limpo, por um destino melhor. O destino melhor das embalagens, que vão ser transformadas de uma forma absolutamente sustentável, e por um destino melhor nosso, como seres humanos, para que daqui a um tempo a gente olhe para trás e fale, puxa, o nosso legado, o que nós deixamos foi um ambiente muito mais saudável para os nossos descendentes, né? Então, essa mudança é uma mudança que nós estamos fazendo agora, estamos lançando agora, né? E esperamos que realmente esse por um destino melhor seja absorvido e que todos nós dentro do sistema coloquemos isso no nosso coração e fala, puxa, é por isso que a gente levanta cedo, por isso que a gente faz o que faz todos os dias na nossa vida. Maravilha. E esse nova identidade aí de logotipo também traz esse reposicionamento, quer dizer, uma atualização do Impev, né? Exatamente. Então, eu falo assim, que na verdade, nós estamos colocando como sistema Campo Limpo, onde o Impev é um dos elos, né? E temos outros elos igualmente importantes. Os produtores são igualmente importantes como o Impev, os distribuidores são igualmente importantes como o Impev. O poder público também é um setor tão importante quanto o Impev. Então, distribuir mais os benefícios desse sistema para toda a cadeia. O sistema não funciona bem porque o Impev funciona bem. O sistema funciona bem porque todos os elos da cadeia fazem bem a sua parte, né? Então, isso que representa essa nova identidade visual, né? E todos unidos por um destino melhor. Muito bom. Bom, Tajiba, a gente indo aqui para a nossa finalização,
A gente quer saber o que você diria para alguém que está começando agora na publicidade, né? E quer construir uma carreira de sucesso nesse mercado tão competitivo. Qual que é a tua dica, qual que é a tua orientação? Assim, eu acho hoje que tem que partir da tecnologia, né? Tem que estudar muito o que está vindo aí, tem que partir para isso, entrar de cabeça em inteligência artificial. E nós vamos ser, independente do que aconteça no mundo, nós somos humanos, nós temos sensibilidade. Então, assim, assista tudo que possa assistir, vá buscar, porque, assim, apesar da tecnologia ir mudando e se aperfeiçoando, a propaganda, né, a produção, ela é igual à moda. Ela é cíclica, né? Então, assim, a gravata hoje de lãzinha que você está usando, ela não está... O doutor Antônio Hermílio, ele falava, agora todas as minhas roupas, porque daqui a pouco a gola volta a ser grande, a outra gola menor, não sei o quê. Então, ele guardava as coisas dele, né? Então, assista tudo que possa assistir. Se gosta de fotografia, vai ver os livros de fotografia do passado. Por quê? Que nós vamos precisar... eu tenho uma vantagem hoje na RAI, né? A gente tem um cara de tecnologia que ele foi montador a vida toda, que ele foi diretor e hoje ele está tocando tecnologia. Então, por exemplo, os 2 comerciais da Natura que ele fez agora, o Pressoto, você vê toda a emoção, não existe a modelo, não existe nada, são todo em ar, mas você vê a emoção no rosto da modelo, você vê tudo isso. Se você colocar uma pessoa que não tem estudo diante dos softwares, não vai rolar, não vai ser uma coisa legal. Então, se você quiser vir para publicidade, para trabalhar em criação, para trabalhar em produção, vê tudo que você possa ver, assista tudo que você possa ver, vai buscar informação no passado. Vai buscar filmes que aconteceram, vai assistir longas antigos, né? Porque vai chegar uma hora que vão falar assim, puta, agora vamos fazer em PB as coisas, né? A gente quer um filme em PB, se você não tiver essa formação, você não tem essa... como na década passada, né? Você tinha... O Neil Ferreira falava que ele chegava 1 hora antes na DPZ, para criar uma unidade dele com a máquina. Com a máquina, a Olivetti dele é antiguinha, a lettera dele é antiguinha, né? Depois veio os computadores, não sei o quê. Ele me contava isso, né? Dentro de uma geração anterior à minha. Então, assim, chegue na máquina sabendo o que você vai fazer, porque senão nós vamos ter resultados legais, né? Nós somos emoção, né? E emoção você vai precisar transmitir. Esses profissionais, eles vão ser muito bem pagos, entendeu? Essa é o que eu sugiro que aconteça, né? Eu sempre li muito, né? Eu quando entrei em propaganda, eu li os anuários antigos, né? Então, às vezes chegava um profissional na minha sala e falava assim, puta, uma vez eu entrei e estava o diretor da Palma de Ouro, de Cannes lá, o Anselmo Duarte, né? Eu não tinha idade para conhecer o Anselmo Duarte. Eu entrei, olhei ele na porta da empresa que eu era diretor na época, subi, virei para o Raul Dória, que era meu chefe, irmão do João. Falei, Raul, tá o Anselmo Duarte embaixo. Quem é o Anselmo Duarte? Falei, o cara que ganhou a Palma em Cannes em 62, né? Então, assim, leiam, vão buscar informação, vão buscar, porque o que foi moda aqui, ela volta depois de uns anos. A publicidade é moda. E a gravata volta a ser usada, o sapato volta a ser... É isso. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final. Nós queremos aí agradecer a participação de vocês. Foi incrível ter um pouco dessa visão e da experiência. Marcelo, gostaria de ter algumas palavras finais para encerrar? Não, eu diria que nós hoje vivemos por um propósito. Então, o sistema Campo Limpo hoje, ele tem um propósito muito forte, né? E todas as pessoas que estão conosco nessa jornada, elas têm esse propósito de fazer realmente um mundo mais sustentável. É para isso que nós trabalhamos todos os dias. Perfeito. Bom. Tajiba? Eu adorei compartilhar com você as nossas ideias, né? Assim, eu sou um otimista por
desde que eu nasci. Então, a gente sempre tá torcendo para um mundo melhor, né? E usando isso no nosso dia a dia, no que a gente faz, que é o que a gente mais gosta de fazer, que é produzir, né? Então é isso. Adorei vir aqui hoje. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Pela oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Visite os episódios anteriores, curtam, compartilhem. Ele tem um conteúdo muito bom, riquíssimo lá, não é, Ricardo? Exatamente. Nos sigam nas redes sociais da ABMRA e nos principais agregadores de podcast. Nós esperamos vocês no próximo episódio. Até lá. Até a próxima. Quem é que não tem na memória um case e um caos, uma bela história pra contar? Quem é que não gosta de uma boa prosa? Então é aqui mesmo seu lugar. Aqui você encontra o que quer, gente que fez e que faz, pra você falar e ouvir quando quiser. Aqui tem diversão, informação e muito mais. Nomes de sucesso, grandes profissionais, no podcast da ABMRA. Apresentação: Daniel Escobar e Ricardo Nicodemos. Cases e causos ABMRA.